Olá! Seja muito bem-vindo ao MMTV. Está começando o programa da maior raça de equinos da América Latina, do melhor cavalo de sela, manga larga machador, é claro. E aqui você já sabe, vai ver muita informação, tem muito conteúdo, entretenimento e muito mais. Dá só uma olhada no que a gente preparou. Acompanhamos a rotina de Márcio Leite no quadro Vida de Árbitro. Bolsa de Feno Especial simula pastejo dos cavalos no campo. Série sobre o ciclo dos potros explica o manejo nutricional nos primeiros anos de vida. Diretor da Escola Nacional de Árbitros esclarece o padrão morfológico do manga larga machador. Estudo revolucionário vai identificar a estrutura genética dos animais da raça. Tá achando que é só isso? Tem muito mais. Vem comigo porque o MMTV já está no ar. A gente começa o programa de hoje com um quadro que está de volta, Vida de Árbitro. A gente sabe que o trabalho desses caras dentro de pista é muito corrido. E fora dela, não é muito diferente não. Cada minuto em casa é precioso, por isso, otimizar o tempo é a palavra-chave. O quadro de hoje, o Dia de Árbitro, é com Márcio Leite. Meu dia começa cedo, eu tenho que acordar às 6 horas, pois meu tempo é precioso. Lembro muito que meu pai disse, né? A gente tem que aproveitar o tempo o máximo possível na parte da manhã na fazenda e tem que programar, minha vida é toda programada e eu procuro aproveitar cada momento. Já fiz minha oração, Deus ilumina a gente para que a gente tenha um dia saudável e bastante proveitoso. Sempre tenho essa rotina, me apronto e venho tomar o café da manhã aqui há muitos anos já, desde a época do meu pai. E ter a presença hoje da minha mãe, da família junto comigo aqui nesse café, realmente dá muito ânimo para a gente, para iniciar o dia, essa família que eu amo tanto. A gente tem ele muito pouco assim na nossa rotina, porque principalmente nesses períodos de exposições, de eventos, eu acho que é reclamação assim, de toda a esposa de árbitro, né? Mas assim, quando ele está em casa, ele é super presente, ele é super participativo, ele é super pai, ele é super marido. Os momentos que nós três ficamos juntos são especiais, porque ele trabalha, né, o dia inteiro, mas aí à noite a gente fica junto, passa um tempinho junto. E eu gosto muito dele, ele é uma pessoa muito boa e um ótimo pai. Dona Ana, qual que é a paixão do Marcinho? Cavalo. Nasceu cavalo, respirando cavalo. E a vida toda foi isso aí, acompanhou o pai em todos os momentos. E conversavam, se entendiam muito bem. E deu no que deu hoje. Um grande árbitro, eu sou suspeita de falar, mas um grande árbitro e um conhecedor grande de cavalo. Meu pai era uma pessoa assim, de uma cabeça muito aberta, sabe? Apesar de ser uma pessoa de mais idade, mas ele era muito inovador e ele escutava muito. A gente discutia, trocava ideia nos cruzamentos e então era muito legal, né? Sempre a presença dele. Acho que tudo que eu sei que ele me ensinou, né? Tudo que eu aprendi de cavalo, não só como cavalo, como também como na vida, né? De ser uma pessoa, tudo foi ensinamento dele. Como o Márcio disse, o tempo é precioso. A primeira parada é próximo à sede da casa. Aqui são a Baía das Éguas, o pessoal já fez a limpeza também, já está preparando aí para fechar aí na parte da tarde. O gatinho é o nosso... É o nosso remédio de rato aqui. Depois de passar no curral de apartação, uma parada diante à pista. Vai lá, está melhorando aí, está ajeitando. A gente sempre olha aqui de manhã, né, ver os animais que estão domando, dá uma passadinha de olho para ver como é que está o trabalho deles aí. Tá bom, Diogo, beleza, tá ótimo. Vamos lá então, né? Vamos lá que o dia é longo. Agora é só carregar o caminhão e partir. Tem
daí em 2 propriedades hoje. Vi o gado, vi as elas paridas. Mas tá bom, né? É muito bom. É muito bom. É prazeroso. E essa fica quanto tempo daqui, Marcinho? Essa é pertinha, essa aqui na verdade é uma ramificação dessa fazenda aqui. Então nós vamos dar uma volta pela cidade, contornar a cidade e voltar. E aqui, se for a cavalo, a gente tem 40 minutos, você chega lá. Não é fácil não, né? Não. Mas Não é só bom, julgar não, né, Marcinho? Não. Como diz o outro, o pesado é o dia a dia. É o olho do dono que engorda. Com certeza, e se a gente não tiver essa rotina, é muito difícil, né? Quem tem fazenda precisa, o dono tem que estar junto, né? O trajeto é bem curto. Atravessando o portal da cidade de Caxambu, 10 minutinhos. E lá estávamos na segunda tarefa do dia. Marcinho gosta de dirigir também? Gosto muito. Mas mais de andar a cavalo. Ah, se puder escolher, com certeza, né? Essa propriedade é utilizada para pastejo dos equinos e bovinos. Ei! Pra cá! Ei! É assim! Ei! Nós temos um lote de éguas que ficam criadas aqui a campo, né? Com potos ao pé. Normalmente algumas receptoras e algumas matrizes que estão esperando a confirmação para serem levadas para outra propriedade. E temos o gado de corte, então a gente vem pelo menos 3 vezes por semana, eu faço questão de vir aqui eu mesmo para dar uma olhada nos animais, para ver o gado, dar uma conferida no gado. Agora nós vamos mandar mais 25 quilômetros para poder chegar na outra propriedade. E nesse meio tempo, a chuva caiu. Estamos em terras onde há água em abundância. A chuva também tem feito sua parte. O resultado é verde para todo lado que se olha. Aqui ele cuida de toda a parte da agricultura. Aparta os animais no pasto, cuida dos antigos de casa e de quem há pouco tempo chegou. Esse potrinho já está com um pouquinho mais, deve estar com uns 15, 20 dias. Então a gente sempre preocupa bastante com o umbigo, né? Que não pode, para evitar qualquer bicheira, qualquer coisa. O Márcio do dia a dia também é uma pessoa muito simples, de bom humor e com disposição. É sacudido, pega junto, ajuda a mexer aí, que vem quase todo dia, né? Quando a gente tá jogando pra lá e vem mexer aí, ajuda a curar, ele que dá remédio. Pega batido mesmo, ele é bom mesmo. Não tem tempo ruim com ele, não? Ah, tem nada. Debaixo de chuva, ele não tem esse negócio, não. Vamos! Vamos! Márcio prestou concurso para a arbitragem no ano de 1996, a convite do então presidente da ABCCMM, Dr. Alexandre Rocha Miranda. Em 1997, começa a julgar. E lá se vão 25 anos dentro das pistas. Eu não consigo me ver hoje, né, longe do Mangalarga Machador. É uma vida, né? Minha vida hoje toda ela gira em função do Mangalarga Machador. É cedo, à tarde e à noite. O que o Marcinho viu desses 25 anos do Mangalarga Machador? Bom, eu tive até a satisfação dentro do quadro, quando eu entrei, foi exatamente quando se passou a valorizar a marcha, onde passou a ter a seletiva pela marcha. Então eu peguei exatamente essa transição. Então eu acho que nós tivemos um crescimento muito grande na parte técnica do nosso cavalo. O nosso cavalo melhorou demais. Junto a ele, profissionalmente também, a mão de obra melhorou muito. A conformação do nosso cavalo melhorou demais. Então eu acho que nós tivemos um ganho enorme. Você sabe tudo da raça? Você sabe tudo sobre o Mangalarga Machador? Quem dera, gostaria, né? Gostaria de saber. Eu acho que a gente aprende aquilo que eu te falei. A gente sempre aprende. A nossa raça é um eterno. O Mangalarga Machador e o cavalo é um eterno aprendizado, né? E o Marcinho termina o dia quando? Depois que ele fez toda a parte prática, ele encerra o dia vendo uma televisão, vendo filme. O que o Marcinho gosta de fazer? Aí eu gosto de mexer com os documentos de cavalo. Realmente a pessoa... Eu faço toda a minha parte de comunicações, de nascimento, adoro escolher os nomes dos animais.
Então todo esse controle eu faço, eu gosto de fazer isso à tarde. De todo esse trabalho e tempo, o Márcio tem muito a colher. O Marcinho é uma pessoa que está sempre muito solícito, muito disposto a todo e qualquer momento que a gente precisa ou solicita, seja em qualquer situação, a nos ajudar, a nos ouvir. Marcinho, te admiro, hein, cara? Ele julga com simplicidade, tem uma maneira de tratar os outros da mesma forma, não discrimina ninguém, né? E é muito humilde. Eu acho que essa é uma virtude muito grande dele. Ô irmão, um abração para você. Você, ó, prata finíssima. Você é um ícone da raça. Parabéns, viu, Marcinho, pela sua história e também pela contribuição para a nossa raça. Bom, agora você vai ficar por dentro de toda a nossa programação oficial dos próximos dias. Fique ligado. Quarta-feira encerram-se as oportunidades do leilão Marancar pelo lance da marcha. Na quinta-feira, pelo Seleção da Marcha, terminam as oportunidades do 9º leilão online Cedro da Serra. Até o dia 5, você pode conferir as oportunidades do leilão Web Aras RRC pelo site WM Marchador. O leilão Aras Sivieri termina no dia 8 de março. Mais informações pelo CD Marchador. Dia 10 encerram-se as oportunidades do 2º leilão Elite Web Aras Car e Aras MZC. As oportunidades estão no WM Marchador. Daqui a pouco você confere aqui no Canal Rural o 16º leilão Fêmeas do Berço. Terça-feira, pelo Clique Marchador, tem o 2º leilão Web Talentos Muralha de Pedra. De 2 a 7 de março acontece a primeira exposição especializada de Tatuí, em São Paulo. O Núcleo Bandeirantes é que organiza o evento. A segunda Copa de Marcha do Aras do Netinho, realizada pela ACEMERGE, acontece no dia 6 de março, em Tanguá, no Rio de Janeiro. Em Sabará, Minas Gerais, o Núcleo da Grande BH realiza a primeira Copa de Marcha do Aras Neto Sucupira, também no dia 6. Também em Minas Gerais acontece a 11ª Copa de Marcha de Lagoa da Prata. O Núcleo Centro-Oeste Mineiro promove o evento. Caetité, Bahia, realiza o curso de equitação nos dias 6 e 7 de março. Para mais informações sobre os cursos oficiais da ABCCMM, acesse o nosso portal. E não saia daí porque daqui a pouquinho tem muito mais para você. Especialista em ciência animal cria bolsa de feno que simula o comportamento alimentar dos cavalos no campo. Saiba detalhes sobre o manejo nutricional mais adequado para os potros. O MMTV está de volta e o assunto agora é comportamento alimentar dos cavalos. Você já deve ter se perguntado por que os equinos passam horas e horas se alimentando no pasto. Sabe também os benefícios deste hábito? Agora, se eu te disser que dá para simular este mesmo comportamento dentro de uma baia, hein? Pois é, você vai conferir agora nessa reportagem. Na natureza, os cavalos ficam assim, pastejando a maior parte do dia. Eles são animais que vivem em grupo e que eles passam cerca de 14 a 16 horas do dia se alimentando, basicamente de forragens. Então, ingerir pequenas porções durante um longo período de tempo é a fisiologia normal desse animal. Acontece que quando a gente começou a domesticar, a trabalhar com o cavalo, a gente introduziu o confinamento, onde a gente coloca esses animais em baias individuais e seleciona o alimento que vai ser fornecido e a forma de fornecimento. Quando a gente faz isso, a gente altera a fisiologia desse animal completamente. É claro que o confinamento tem vários benefícios, então a gente protege esses animais de extremos climáticos, disputas por predadores, a gente consegue manter uma alimentação de qualidade
ao longo do tempo ao longo de todo o período do ano, da vida desse animal praticamente, né? Mas a gente tem que ter em mente a mudança que a gente fez no comportamento, na fisiologia desse animal. Após passar pela boca, o alimento percorre o esôfago, o estômago, intestino delgado até o seco. Essa região funciona como uma câmara fermentativa. Lá, as fibras digeridas são fermentadas para produzir os ácidos graxos, que servem de energia para o animal. O restante vai para o intestino grosso, passa pelo cólon menor, reto e é eliminado nas fezes. Nesse processo, o estômago chama a atenção pelo tamanho. O estômago do cavalo ele tem uma capacidade muito pequena quando a gente pensa na proporção do animal. Então, o estômago do cavalo ele vai ter uma capacidade de 5 a 15 litros. Por quê? Porque a fisiologia do equino é ingerir pequenas porções durante um longo período. E sendo assim, ele não precisa de um estômago com uma capacidade muito grande. Se a gente promove nesse animal ou uma ingestão de um grande volume de alimento ou períodos prolongados de jejum, a gente está prejudicando a acidez desse estômago, a acidez e o funcionamento desse estômago. O que a gente acaba observando em muitas propriedades o alimento na parte da tarde é fornecido a 5, 7 horas, por exemplo. Deu 9, 10 horas da noite, muitas vezes esse alimento o animal já comeu, já ingeriu todo esse alimento que foi fornecido. E ele vai receber o próximo trato só no início da manhã. Então a gente promove nesses animais cerca de 8, 10 até 12 horas de jejum, que obviamente vai aumentar a acidez do estômago e predispor ao desenvolvimento de úlceras gástricas. Alimentos muito fermentativos, geralmente fornecidos ao gado, podem causar problemas gastrointestinais nos equinos. Se a gente fornece para esses animais alimento com alto poder fermentativo, além do que muitas vezes eles têm um valor nutricional um pouco mais baixo. Para adaptar a fisiologia do equino na natureza para dentro da baia, a Maiara fez uma pesquisa na qual desenvolveu uma bolsa de feno. Maiara, conta pra gente como foi esse processo. Certo, a pesquisa foi desenvolvida na UFMG durante o mestrado em 2018 junto ao grupo de pesquisa Equinova. A ideia do desenvolvimento dessa bolsa é simular o comportamento de pastejo em animais embaiados, promovendo para eles a ingestão de pequenos volumes, pequenas quantidades de alimento durante um longo período de tempo, sem a ocorrência do jejum prolongado. A bolsa de feno ela possui pequenas aberturas de 45 por 45 milímetros, onde o animal precisa trabalhar com o lábio para expor o alimento, abocanhar, mastigar e apenas depois realizar a deglutição. Dessa forma, ele acaba ingerindo, além do tempo trabalhando para expor o alimento, ele abocanha e ingere um pequeno volume por vez. Durante a nossa pesquisa, nós avaliamos 7 animais que ficavam embaiados durante todo o período de alimentação. 6 dos 7 animais avaliados apresentavam comportamentos anormais, seja dança do urso ou coprofagia. Após 10 dias de utilização da bolsa de feno, todos reduziram significativamente o tempo realizando esses comportamentos anormais, sendo que 3 de 4 animais que realizavam coprofagia, que é a ingestão de fezes, cessaram. Além do comportamento, a pesquisa também avaliou os níveis de cortisol, um hormônio que, se permanece alto ao longo do dia, indica estresse crônico. Após o período de avaliação, após o período utilizando a bolsa, todos os animais regularizaram o ritmo circadiano de cortisol. Animais embaiados podem apresentar outras sequelas por manejo inadequado. A gente tira o animal que na natureza permaneceria 14 a 16 horas do dia se alimentando e leva ele para um tempo de alimentação de 4 a 7 horas por dia, onde a gente e com esse manejo ele acaba apresentando um período muito longo entre as alimentações e um período muito longo de ócio, que isso vai prejudicar tanto o sistema imune, quanto o sistema reprodutivo, quanto todo o sistema metabólico desse animal. A bolsa de feno também evita desperdício. Qualquer vestígio de feno que venha a cair no solo
vai ser logo abaixo da bolsa, que o animal não vai urinar, pisotear ou defecar em cima, então ele não vai ser desperdiçado, ele vai acabar ingerindo. Então é um produto que se justifica mais ainda pela redução e até eliminação do desperdício de feno dentro da baia. Bom, você lembra que no programa passado a gente começou uma série de 3 reportagens sobre o ciclo dos potros. Pois é, neste programa vamos dar sequência sobre o manejo nutricional nos primeiros anos de vida. Essa reportagem você vai acompanhar juntamente com o professor de Medicina Veterinária da USP, o Alexandre Gobesso. Dá só uma olhada. A partir da alimentação que se garante que se tenha uma oportunidade de manifestação genética. É através da alimentação que se tem redução de problemas ortopédicos. É através da alimentação que se tem redução de problemas clínicos, de problemas de doenças. Atenção! Éguas nutridas se diferenciam de éguas obesas. O ideal é um score corporal na escala 6, que é considerado intermediário, evitando assim partos demorados e difíceis. Nos últimos 3 meses de gestação, o potro cresce 60% do tamanho dele, do tamanho que ele vai nascer, dentro do útero da égua. É uma fase de muita exigência nutricional. Éguas que estão parindo com gordura acumulada, ou seja, obesas, gordas, essa gordura dentro do abdômen atrapalha a nutrição placentária, interfere na nutrição placentária. Então, éguas gordas parem potros menores, parem potros com mais deformidades flexurais, com mais contraturas, com mais desvios. Para comer quantidades grandes de capim, ela precisa de espaço abdominal. O intestino está ocupando, o útero ocupa o espaço que o intestino iria ocupar se ela estivesse comendo volumes grandes de capim. O ideal é uma ração que tenha alta qualidade de proteína, um alto nível de proteína, alto nível de minerais e pouca energia, porque a energia já está vindo do capim, então manter a égua num equilíbrio com mais proteína e mais minerais e menos energia para não ter obesidade. Sal mineral tem que ser oferecido à vontade para as éguas nesse período e buscar comprar um sal mineral de muito boa qualidade. E na falta do pasto? Muitas propriedades têm utilizado suplementos ou complementos volumosos para alimentar essas éguas no período pré-parto. E um desses complementos é a silagem de milho. Sim. E a silagem de milho é um alimento energético. O principal problema é que tem só energia, não tem proteína. Na fase lactacional, a exigência nutricional é maior. A égua em lactação, ela tem uma exigência muito alta, de 12 a 15 litros de leite por dia, que essa égua tem que produzir, tá? Para atender a exigência do potro. Se não alimentar essa égua adequadamente, ela não vai conseguir produzir esse leite e vai prejudicar a criação, vai atrapalhar o desenvolvimento desse potro. Chegou a hora do desmame. Nós temos que fazer de tudo para evitar que o potro tenha um estresse grande no desmame e vá perder crescimento, perder desenvolvimento. Após o desmame, ele vai passar a comer 1% do peso. 1% do peso significa que ele vai comer 2 quilos de ração por dia, que é uma ração de alto valor de proteína, com alta qualidade proteica, de preferência que tenha ingredientes de proteína de alta qualidade. Eu gosto de que as fórmulas que eu utilizo tenham alfafa na fórmula. Para se garantir desenvolvimento, é preciso manter o fornecimento de alimento até, pelo menos, até os 30 meses, quando os cavalos vão entrar para o processo de doma. O manejo sanitário é o último ciclo dos potros. Vacinas, controle de ecto e endoparasitos e muito mais é no próximo programa. Olha, a gente vai para um breve comercial, mas olha só o que vem na sequência para você. A interpretação morfológica do padrão racial explicada por quem entende do assunto. Estudo busca identificar a estrutura genética do manga larga machador.
MMTV está de volta. Eu já quero te fazer uma pergunta. Você sabe interpretar cada região zootécnica do nosso cavalo de sela? A gente vai te explicar agora de forma bem detalhada como que é o padrão morfológico do nosso manga larga machador. Por isso a gente convidou o Carlos Augusto Sack, diretor da Escola Nacional de Árbitros, para explicar tudinho sobre isso pra gente. É com você, Sack. A partir de hoje, você confere uma série de reportagens sobre os módulos do curso Manga Larga Machador, um cavalo para todos. O objetivo da ABCCMM é levar informação e conhecimento através de instrutores qualificados da raça. A nossa série começa agora. A formação de uma raça está diretamente ligada à definição de um padrão em cada região zootécnica de um grupo de equinos. Esse padrão é considerado o modelo ideal para orientar criadores na seleção de seus reprodutores e matrizes. Interpretação de morfologia racial, conjunto de frente. A expressão racial está muito ligada à cabeça. Então a primeira coisa que a gente tem que ver a gente não pode ter dúvida na hora que a gente bate o olho num equino, a gente não pode ter dúvida com relação à raça a que ele pertence. Então o manga larga machador tem entre várias características do padrão racial, iniciando pela cabeça, a forma dessa cabeça. Ela tem uma forma triangular, a fronte tem que ser larga, plana, dando com isso também, além de outras coisas, uma condição de distância entre os olhos de qualidade. A cabeça do manga larga machador, ela deve ser uma cabeça seca, como a gente fala. Quando a gente fala uma cabeça seca, é uma cabeça com a pele bastante aderida ao osso. É uma cabeça que não tem excesso de tecido conjuntivo ou de musculatura. Orelhas médias, móveis, paralelas, bem plantadas, dirigidas para cima, de preferência com as pontas ligeiramente voltadas para dentro. A cavidade ocular também é descrita no padrão. O cavalo é presa na natureza. Notem que é um olho grande, saliente, com órbita grande, protusa, ou seja, fora da cavidade orbitária. Nas narinas, qualquer movimento que esse animal faça, qualquer início de exercício, já uma narina com boa elasticidade, larga, grande, né, que confira uma condição respiratória boa a esse animal. O exercício é um animal que está sempre pronto para fuga, então ele tem que ter boa condição cardiorrespiratória e isso, uma das condições necessárias é uma boa narina. Na boca de abertura média, abertura vista de perfil, essa região aqui. Abertura média por quê? Porque uma abertura muito larga, o bocado do bridão ou do freio poderia bater nos molares lá no fundo. Por outro lado, uma abertura muito curta, poderia esse bocado bater nos incisivos e isso complicar a condição de equitação desse animal. Lábios firmes, finos, pálpebras também finas, acompanhando toda a condição da pele. Com boa justaposição labial, o equino é um animal que se alimenta utilizando muitos lábios para selecionar as gramíneas, né, o capim. E com isso, é importante que ele tenha uma boa justaposição e boa mobilidade para fazer essa seleção dos seus alimentos na natureza. Dentição também, boa cooptação, não pode ter, o animal não pode ser prognato, ele tem que ter uma oclusão boa dessa dentição para facilitar também a deglutição. As ganachas devem ser afastadas e descarnadas. As ganachas são os ramos ventrais das mandíbulas, são esses ossos que a gente pode pegar aqui. As ganachas, sendo com boa abertura, como elas estão descritas no padrão, e descarnadas, elas dão uma condição de largura boa da garganta. É importante que a garganta seja larga, visto que é um animal que tem que ter boa condição cardiorrespiratória, né, para respiração e para deglutição também, já que aqui passa traqueia e esôfago. O pescoço é uma região bem descrita no padrão da raça. O pescoço, ele tem que ser um pescoço de forma piramidal. A borda dorsal e a borda ventral, elas convergem em direção à nuca e em direção à garganta, respectivamente. Isso dá esse aspecto piramidal a esse pescoço.
É importante que esse pescoço também não seja volumoso, o pescoço tem que ser leve na aparência geral, já que o animal, o equino, ele já tem que suportar 65% do seu peso sobre o seu antemão. Então esse pescoço não pode ser pesado. É importante também que esse pescoço tenha um bom ângulo, e o ângulo que é estabelecido no padrão da raça é um ângulo oblíquo. Quando a gente fala um ângulo oblíquo, é um ângulo de mais ou menos 45 graus desse pescoço em relação ao solo. O que por um lado caracteriza, pelo outro desclassifica o machador. São pontos que o padrão racial chama a atenção. Na região da cabeça, a primeira coisa é com relação ao perfil. O manga larga machador não admite o perfil concavilíneo e nem o perfil convexilíneo. As orelhas acabanadas não são aceitas pelo padrão. Acabanada seria uma orelha com a implantação baixa, com má implantação. O olho que não é saliente, é um olho que tem a órbita muito para dentro da cavidade orbitária. Além disso, a coloração dos olhos que não sejam iguais na coloração, todas as regiões pares têm que ser simétricas. Então, assim, os olhos também têm que ser simétricos na coloração, no formato. No pescoço, seria o pescoço invertido, ou de cervo, né? Ou cangado. O pescoço, essa forma de pescoço invertida seria a borda ventral e a borda dorsal também, com essa inversão. Ou uma canga acentuada aqui nessa região anterior à cernelha. O couro do manga larga machador também tem seu padrão. Ela deve ser uma pele fina. O couro fino é importante porque ele permite uma transmissão maior tátil, ou seja, você monta e os estímulos são passados com mais facilidade. Outro defeito desclassificante também, que é um animal que não seria aceito por registro, é o animal albino, um animal com albinismo, né? Que é uma condição de ausência de melanina e, inclusive, por termos um país tropical, né, incidência solar muito grande no Brasil, essa condição não é aceita na nossa raça. A segunda parte da interpretação racial do manga larga machador é o tronco. O tronco do manga larga machador é composto pelo peito, cernelha, dorso, lombo, garupa e anca, cauda, costelas. Você confere no próximo programa. Tá na hora de conhecer mais um colaborador da nossa associação. Hoje vamos com a Elisete de Oliveira no quadro Quem Sou Eu, Marchador? Me chamo Elisete de Oliveira, trabalho no setor de SRG e já estou na ABCC-MM já há 26 anos. Minha função seria o quê? Dar um atendimento associado, retirar todo tipo de dúvida. Estão entrando muitos associados, então direcionar como que faz o cadastramento. Ainda acontece de muito quanto a gestação, a prazo de entrega de cobertura, nascimento, para não gerar uma multa, né? Que antigamente, na época, quando eu entrei, era até o último dia do segundo mês. Hoje em dia são 120 dias corridos. Então, geralmente, tem muita dúvida se é contada a partir da primeira data ou da segunda, qual que é o período que o animal tem que ser registrado, que seria os 36 meses. Geralmente, tem essas dúvidas, sim. No telefone com o associado, se não for uma coisa assim muito complicada, que não depende de uma pesquisa mais prolongada, a gente mesmo já libera, já abona, muitas vezes já emite o documento na hora. Quando a gente vê que está dependendo de exame de DNA, a gente acessa o site do laboratório, já emite o laudo, lança o laudo para gerar, muitas vezes já consegue gerar o documento na hora. Quando eu entrei na associação, na época ainda usava aqueles livros gigantes.
Então eu comecei lançando os documentos de animais naqueles livros. Eu tinha que até quase subir em cima do livro de tão gigante que era. Aí depois dava suporte também na recepção. Depois eles criaram o primeiro pronto atendimento. Teve um período que ofereceram, eu fiquei, se eu não me engano, uns 3 anos na telefonia e voltei de novo para o atendimento. Não só Elisete, como todos os funcionários aqui, né? Todos nós estamos prontos a receber as suas ligações, a retirar todos os tipos de dúvida e esclarecer todos os probleminhas que tiverem, deixando tudo zerado. Não saia daí, olha o que temos no último bloco para você. Estudo busca identificar a estrutura genética do manga-larga machador. Temperamento, resistência, comodidade, inteligência, companheirismo. São muitas as espécies animais que transformam o dia a dia das pessoas. Mas foi com o cavalo que o homem escreveu a história. Guabi Equinos, o jeito certo de nutrir sua paixão. Chegamos ao último bloco do programa e com o ranking dos melhores criadores e expositores do momento. Confira. Vamos começar pela marcha batida. Em primeiro lugar está João Carlos Hartz, do Aras Porto Palmeira. Yuro Semanski Engla ocupa a segunda posição. Cristiana Gutierrez, do Aras Morada Nova, a terceira. Antônio Santos Silva, do Aras Figueira, a quarta. E Maria Helena Pereira Casani, do Aras MH, ocupa a quinta posição. Agora vamos conhecer os criadores e expositores da Marcha Picada. Em primeiro lugar, Gustavo Monteiro, do Aras Monteiro. Rogério Bivar Simonetti, do Aras Água Boa, ocupa a segunda posição. Riocon Fazendas Reunidas, Rio de Contas, a terceira. Djalma de Souza Araújo, do Aras HD, a quarta. E Alexandre Saraiva de Moraes, do Aras Apipucos, encerra o ranking da Marcha Picada. Preste atenção nisso que eu vou te falar agora. Um estudo desenvolvido pelo FMG em parceria com a BCCMM busca identificar a estrutura genética do manga-larga machador a partir das principais linhagens de formação da raça. E essa pesquisa ela é considerada fundamental para o registro de animais em livro aberto. Vamos acompanhar? O estudo vai analisar a composição genética de aproximadamente 200 animais da raça. Nós fomos procurados pela associação para fazer esse levantamento, cujo objetivo é identificar a estrutura genética da raça manga-larga machador, para a gente conseguir identificar a constituição genética dos cavalos que nós temos hoje no manga-larga machador, a partir dos dados de formação da raça. A pesquisa vai utilizar a tecnologia de microsatélite, que são sequências repetitivas presentes no DNA. Esses microsatélites estão entre os genes e são usados como marcadores genéticos em estudos de parentesco. Por que essas sequências são escolhidas para fazer esse trabalho? Porque assim como os genes, que são hereditários, passam de pai para filho, também essas sequências são herdadas de pai para filho. Então, a gente pode trabalhar com elas fazendo rastreamento dentro de uma raça. Observe essas sequências de um DNA. Os microsatélites GATA se repetem 8 vezes e 11 vezes. Logo, o indivíduo possui um alelo 8 e um alelo 11. Um desses alelos será passado para os filhos. Na pesquisa, será possível verificar qual ou quais alelos estão mais presentes na raça manga-larga machador. Para cada microsatélite a gente vai testar, todo indivíduo tem 2 alelos, Então, a frequência dos alelos que nós vamos identificar dentro do manga-larga machador
vai ser comparada com as sequências dos alelos para os mesmos marcadores que vão ser testados nas raças formadoras. A avaliação inclui animais de 13 linhagens da raça. Animais representativos da raça Manga Larga Marchador terão seu DNA comparado com outras raças importantes na formação do nosso atual cavalo de sela. E esse processo passa por várias etapas, com participação do Ângelo e do Eduardo. O primeiro processo, na hora que eu recebo o material, cortar, separar, aonde que a gente vai fazer a extração de DNA. Que é através do bulbo, que é o pelo que a gente recebe aqui para poder fazer o exame. Passa por 2 processos, tem 2 soluções que a gente utiliza para poder fazer a extração do DNA. Após a extração do DNA, mais substâncias são adicionadas ao processo. O DNA é colocado em um termociclador. No aparelho, a dupla fita do DNA é quebrada. As substâncias colocadas anteriormente vão se ligar a regiões que serão analisadas do DNA. Assim, a fita dupla é reconstruída. Esse processo ocorre milhares de vezes, multiplicando o DNA. Em seguida, o material vai para o sequenciador. Esses marcadores, eles têm uma fluorescência. Essas fluorescências, cada uma de uma cor diferente, são captadas pelo sequenciador e esse sequenciador tira fotos dessa fluorescência e essas fotos vão ser interpretadas como picos. Esses picos são os alelos do animal, daquelas regiões específicas, que serão analisadas em um outro software específico. A pesquisa será importante para os registros de livro aberto. Ele vai ser comparado o perfil dele com o perfil da raça, que seria o genoma, né? E aí a gente vai poder dizer, esse animal não tem ascendência conhecida, mas ele está tantos por cento dentro do perfil da raça, do genoma do Manga Larga Marchador. Essa é uma tendência da raça, como outras raças de bovinos hoje já utilizam. Bem, nós ficamos por aqui. A gente se vê no próximo domingo. Até lá! Na pista, um Manga Larga Marchador precisa ser resistente, manter a disciplina sem perder a estabilidade. Para garantir todo o potencial genético, a Vetinil desenvolveu a linha Super Premium JCR, produtos de alta qualidade para a suplementação de animais atletas. Seu Manga Larga Marchador terá ganho muscular e energia de sobra para superar todos os desafios. Linha Super Premium JCR da Vetinil, a marca oficial de suplementos e medicamentos do Manga Larga Marchador.